A chuva caía sobre São Paulo como uma cortina de vidro quebrado quando Eduardo Valença entrou no restaurante sem pedir que ninguém abrisse caminho. As rodas gastas da cadeira rangiam contra o piso polido e o som bastou para que algumas cabeças se virassem com a curiosidade rápida de quem finge não olhar. Ele usava uma camisa azul desbotada, um casaco simples e sapatos antigos demais para alguém que, em outra vida, aparecia nas capas de revistas de negócios com ternos feitos sob medida. A recepcionista conferiu o nome falso na lista do encontro organizado por uma agência de relacionamentos e demorou meio segundo a mais diante da cadeira. Eduardo conhecia aquele intervalo. Era o tempo exato em que as pessoas decidiam se deveriam sorrir com pena, falar mais alto como se ele não entendesse ou tratá-lo como parte da mobília. Ele inclinou a cabeça com educação, recebeu a pequena placa com o nome Paulo e seguiu até a mesa redonda, onde 6 mulheres aguardavam a rodada de apresentações. 2 delas desviaram os olhos para os próprios celulares. Uma fingiu ajustar o brinco, outra comentou baixo que a agência deveria ter avisado melhor sobre os participantes. Eduardo ouviu, porque aprendera a escutar o que era dito nas frestas. Antes do acidente, as pessoas o bajulavam com a mesma facilidade com que agora o descartavam. Depois da curva molhada na serra, do carro tombado e da sentença médica entregue sem crueldade aparente, ele descobrira que o mundo reverenciava a força apenas quando ela se parecia com poder visível. Ele estacionou a cadeira diante de uma cadeira vazia, embora não precisasse dela, e pousou as mãos sobre os joelhos, com uma calma treinada em assembleias hostis. Aos 38 anos, Eduardo comandava a Valença Vita, uma das maiores empresas de tecnologia médica do país, mas naquela noite queria ser apenas um homem sem sobrenome. A ideia parecera sensata quando Helena, sua assessora, o advertira de que ninguém encontrava amor escondendo o rosto. Ainda assim, ele escolhera esconder a fortuna, não a ferida. A primeira rodada começou com sorrisos artificiais e perguntas repetidas. Quando chegou sua vez, Eduardo disse que trabalhava com manutenção de equipamentos hospitalares e morava em um bairro simples na Zona Norte. A mulher diante dele, elegante em um vestido verde, perdeu o interesse antes que ele terminasse a frase. Perguntou se ele dirigia, depois corou ao perceber a grosseria e tentou remendar dizendo que admirava homens resilientes. Eduardo agradeceu sem ironia, mas viu nos olhos dela a porta se fechar com delicadeza cruel. Na mesa ao lado, Marcelo Valença observava tudo com um copo de vinho na mão e um sorriso quase invisível. Não deveria estar ali, mas costumava aparecer onde pudesse medir as rachaduras da reputação do primo. Usava um terno claro, cabelo impecável e aquele brilho satisfeito de quem acreditava ter nascido para ocupar o lugar de outro. Para os convidados, era apenas um empresário sociável. Para Eduardo, era o homem que vinha cercando a diretoria com favores, chantagens pequenas e promessas grandes demais. Marcelo se aproximou durante o intervalo, inclinando-se com falsa preocupação. Disse em voz baixa que admirava a coragem de Eduardo por enfrentar aquele tipo de exposição, sobretudo em uma fase tão delicada para a empresa. Eduardo levantou os olhos devagar, sem mover um músculo além do necessário. Conhecia aquela linguagem polida que escondia lâminas. Marcelo queria vê-lo humilhado, queria levar aos conselheiros a imagem de um homem solitário, preso a uma cadeira, emocionalmente instável, incapaz de comandar bilhões e milhares de funcionários. Eduardo respondeu apenas que a delicadeza de Marcelo sempre chegava acompanhada de plateia. O primo sorriu, como se tivesse recebido um elogio, e voltou para junto de 2 investidores menores que o escutavam com reverência interessada. A segunda rodada começou logo depois, e a rejeição tornou-se menos disfarçada. Uma participante alegou dor de cabeça antes de se sentar com ele. Outra perguntou se sua deficiência era permanente, e sem esperar resposta, disse que sonhava viajar muito, viver aventuras, dançar até amanhecer, como se a vida dele terminasse na cintura. Ele poderia ter encerrado a farsa naquele instante. Bastaria uma ligação, um motorista na porta, um segurança discreto, e a sala inteira descobriria que o homem ignorado podia comprar o prédio, a agência e talvez a vaidade de todos ali. Mas Eduardo não se moveu. A dor antiga, que às vezes subia das pernas mortas como uma lembrança elétrica, era menos incômoda do que confirmar aquilo que temia. Não queria ser amado por pena, nem desejado por riqueza. Queria ser visto sem explicação adicional. Foi então que Clara entrou atrasada, trazendo nos cabelos o cheiro da chuva e na barra do vestido simples uma pequena marca de lama. Pediu desculpas à recepcionista com uma voz baixa, mas firme, e segurava a bolsa contra o peito, como quem protege algo precioso. Viera de Santa Rita do Vale havia 3 meses.
Trabalhava em uma padaria de madrugada e passava as tardes no hospital público, onde o irmão aguardava uma cirurgia cardíaca. Não conhecia os códigos silenciosos daquele restaurante, por isso não soube fingir indiferença. As mulheres que restavam examinaram Clara com a mesma rapidez usada para avaliar Eduardo, embora por motivos diferentes. Viram o vestido barato, as mãos ásperas, as unhas sem esmalte, o cabelo preso sem cuidado profissional. Marcelo também a viu e classificou-a imediatamente como alguém sem utilidade para seus jogos, talvez até uma distração conveniente. A organizadora apontou uma vaga junto a Eduardo, quase pedindo desculpas pelo arranjo. Clara notou a cadeira de rodas, notou os olhares em volta e só então sorriu para ele. "Posso me sentar aqui, Paulo? Ou estou atrapalhando alguma estratégia secreta de fuga?" perguntou ela, deixando a bolsa na cadeira ao lado. Eduardo demorou um instante para responder, surpreendido não pela gentileza, mas pela ausência de condescendência. Disse que a fuga estava planejada, mas precisava de uma cúmplice competente. Clara riu, um riso curto e cansado, porém verdadeiro. Havia cansaço no rosto dela, manchas de noite mal dormida sob os olhos, e ainda assim alguma luz resistia em sua postura, como vela protegida do vento por mãos teimosas. Eles começaram falando da chuva, mas logo Clara contou que a cidade a assustava menos do que as pessoas que sorriam sem olhar nos olhos. Eduardo perguntou de onde ela vinha, e ela descreveu a estrada de terra que cortava os cafezais, a casa pequena da mãe, o terreiro onde secavam roupas e esperanças. Não havia autopiedade em sua voz. Havia saudade, preocupação e uma disciplina silenciosa. Eduardo percebeu que ela media cada palavra, não para parecer sofisticada, mas para não desperdiçar energia com falsidades. Quando a organizadora trocou os pares novamente, Clara não se levantou de imediato. Uma das participantes fez sinal para que ela viesse, cochichando que não era obrigada a permanecer ali por educação. Clara ouviu, virou o rosto e respondeu que não estava ali por obrigação, mas porque a conversa era boa. O comentário caiu sobre a mesa como uma pedra limpa num poço sujo. Eduardo baixou os olhos por um segundo, não para esconder emoção, mas para conter a vontade absurda de revelar quem era. Marcelo viu a cena e sentiu irritação antes mesmo de entendê-la. A moça do interior deveria ter desviado como todas. Em vez disso, oferecia ao primo uma dignidade que Marcelo queria retirar dele em público. Aproximou-se com um sorriso aberto, apresentou-se como consultor empresarial e elogiou Clara pelo coração generoso. A palavra generoso soou como uma coleira. Clara ergueu o queixo e disse que conversar com alguém não era caridade. Eduardo olhou para Marcelo, e pela primeira vez naquela noite, o sorriso do primo vacilou. A terceira rodada foi abandonada aos poucos. Algumas pessoas foram embora, outras se agruparam ao redor de Marcelo, atraídas por sua segurança lustrosa. Clara permaneceu com Eduardo perto da janela, observando a água escorrer sobre o vidro. Ele perguntou por que ela aceitara aquele encontro. Ela respondeu que uma colega da padaria insistira, dizendo que gente sozinha precisava se permitir alguma surpresa. Depois confessou que não esperava nada, pois a maior parte de sua vida cabia entre boletos, ônibus lotados e corredores de hospital. Eduardo sentiu a palavra hospital atravessar sua atenção como uma agulha. Perguntou se alguém de sua família estava internado, e Clara hesitou. Não gostava de transformar sofrimento em cartão de visita, mas havia algo na paciência daquele homem que a desarmava. Contou sobre Miguel, o irmão de 17 anos, inteligente e orgulhoso, preso a uma cama enquanto médicos aguardavam verba, vaga e autorização. Disse que ele fazia piadas ruins para fingir coragem e que ela fingia acreditar, porque às vezes amor era aceitar a mentira necessária do outro. A Valença Vita mantinha convênios com aquele hospital. Eduardo sabia disso antes que Clara dissesse o nome, e uma parte dele enrijeceu. Nas últimas semanas, relatórios internos indicavam atrasos estranhos em repasses destinados a pacientes de baixa renda, mas Marcelo classificara tudo como falha burocrática. Eduardo observou as mãos de Clara, marcadas por queimaduras pequenas de forno e cortes finos de papel, e imaginou quantas famílias esperavam enquanto executivos assinavam desculpas. A noite, que começara como um teste sentimental, ganhava um contorno mais sombrio. Ele perguntou se Clara havia procurado a ouvidoria do hospital. Ela sorriu sem alegria e disse que pobres aprendiam cedo a diferença entre porta e parede. Bater em porta exigia esperança, bater em parede exigia teimosia, e ela tinha as duas, mas estava ficando sem tempo. Eduardo sentiu vergonha, uma vergonha íntima e administrativa, porque sua empresa carregava o nome de sua família e prometia devolver mobilidade, saúde e dignidade.
Promessas eram bonitas em campanhas, mas cruéis quando não chegavam ao leito certo. Clara percebeu a mudança no rosto dele e perguntou se havia falado demais. Eduardo respondeu que não, que algumas verdades apenas ocupavam mais espaço do que a mesa previa. Ela gostou da frase, embora não soubesse por quê. Talvez porque ele não tentasse consolá-la com otimismo barato. Talvez porque, naquele homem de camisa simples e cadeira antiga, existisse uma tensão rara, quase dolorosa. Eduardo, por sua vez, começou a temer que a farsa já tivesse passado do limite, pois cada minuto de mentira tornava a verdade mais pesada. Marcelo interrompeu novamente, agora acompanhado de uma mulher chamada Renata, herdeira de uma família influente e antiga conhecida dos salões empresariais. Renata olhou para Eduardo como quem reconhece alguém, mas a roupa pobre e o nome falso confundiram sua memória. Marcelo fez uma piada sobre encontros às cegas revelarem o tamanho real das ambições humanas. Clara respondeu que algumas ambições eram tão pequenas que cabiam dentro de um copo de vinho caro. Renata arregalou os olhos, e Eduardo quase sorriu, sentindo uma alegria perigosa nascer no peito. A resposta de Clara não foi agressiva, apenas exata, e por isso atingiu Marcelo com mais força. Ele inclinou-se para Eduardo e disse que certos homens tinham sorte quando mulheres simples confundiam limitação com profundidade. O silêncio que veio depois pareceu comprimir o ar. Eduardo apoiou as mãos nos aros da cadeira, não para avançar, mas para lembrar a si mesmo que força não era sempre movimento. Antes que ele falasse, Clara se levantou, encarou Marcelo e disse que limitação maior era ter pernas boas e alma preguiçosa. Alguns riram baixo, outros fingiram não ouvir. Marcelo manteve o sorriso, mas os olhos endureceram. Eduardo viu nele o velho padrão da família Valença, homens ensinados a vencer pela aparência, pela herança e pelo medo que sabiam distribuir. Clara não conhecia aquela guerra, ainda assim entrara nela com uma coragem sem cálculo. Isso a tornava admirável e vulnerável. Eduardo compreendeu que, se continuasse perto dela, Marcelo tentaria usá-la. Compreendeu também que se afastar agora seria uma covardia disfarçada de prudência. Quando o encontro terminou, a chuva havia diminuído, deixando a rua brilhante sob os faróis. Clara recusou a oferta de Marcelo para chamar um carro, agradecendo com frieza suficiente para não parecer rude. Eduardo perguntou se podia acompanhá-la até o ponto de ônibus. Ela olhou para a cadeira, depois para a calçada irregular, e perguntou se ele tinha certeza. Ele respondeu que aprendera a desconfiar de caminhos lisos demais. Clara aceitou. Lá fora os dois avançaram devagar, desviando de poças e olhares apressados. O ar frio trouxe a Eduardo uma lembrança do hospital após o acidente, quando acordara cercado por aparelhos e ouviu uma tia dizer que pelo menos ainda era rico. Na época, entendeu que algumas pessoas acreditavam que dinheiro podia substituir qualquer perda, como se o corpo fosse apenas um patrimônio danificado. Ao lado de Clara, essa memória doeu de outra maneira. Ela não perguntava quanto ele possuía, nem o que havia perdido. Perguntava se a rampa era segura, se a roda prendia naquela fenda, se ele preferia ir pela esquerda. No ponto, Clara contou que pegaria 2 ônibus e ainda passaria no hospital antes de dormir. Eduardo quis oferecer ajuda, mas a palavra morreu antes de sair, porque qualquer oferta levantaria perguntas. Em vez disso, perguntou se poderia vê-la outra vez. Clara segurou a alça da bolsa com força. Disse que sua vida era bagunçada, que não tinha tempo para jogos, que não sabia lidar com homens que se escondiam atrás de frases bonitas. Eduardo ouviu o aviso como quem recebe uma sentença justa. Ele respondeu que também não queria jogos, embora soubesse estar mentindo pela metade. Clara estudou seu rosto, tentando decidir se aquele homem trazia tristeza ou perigo. Encontrou ambos, mas encontrou também uma espécie de honestidade ferida, algo que ainda não sabia nomear. Anotou seu número em um guardanapo, com letra firme e entregou a ele. Disse que se ligasse como gente de verdade. O ônibus chegou antes que Eduardo pudesse prometer algo digno. Clara subiu, pagou a passagem e desapareceu entre passageiros cansados. Eduardo permaneceu sob a marquise até as luzes do ônibus sumirem na avenida. Só então retirou do bolso um celular fino, incompatível com a pobreza que encenava, e ligou para Helena. A voz da assessora veio alerta, como sempre. Eduardo pediu todos os relatórios de repasse ao Hospital São Gabriel, incluindo contratos, auditorias internas e nomes de responsáveis. Do outro lado, houve uma pausa. Helena entendeu que a noite deixara de ser pessoal. Quando perguntou se havia algum problema, Eduardo olhou para o guardanapo molhado em sua mão. Há uma família esperando por uma autorização que talvez tenhamos prometido e não entregado, disse ele. E há alguém dentro da empresa lucrando com esperas como essa.
Helena não pediu mais explicações. Eduardo desligou, guardou o número de Clara e viu seu reflexo no vidro escuro de uma vitrine fechada. A camisa pobre, a cadeira antiga, o rosto cansado, tudo parecia ao mesmo tempo falso e verdadeiro. Ele tinha escolhido fingir ser pequeno para descobrir quem o enxergaria. Agora descobria que talvez tivesse diminuído a si mesmo. Do outro lado da cidade, Marcelo entrou em seu carro importado com o maxilar tenso. O motorista perguntou para onde ir, e ele respondeu que queria voltar ao escritório. Precisava antecipar certos movimentos, pois Clara havia surgido como uma pedra imprevista no tabuleiro, não por sua posição social, que era nenhuma, mas pelo efeito que produzira em Eduardo. Homens feridos eram fáceis de manipular quando se isolavam. Homens feridos que começavam a confiar em alguém podiam se tornar perigosos. Marcelo não pretendia permitir esse renascimento. Naquela mesma madrugada, Clara sentou-se ao lado da cama de Miguel e tirou os sapatos encharcados sem fazer barulho. O irmão dormia com os lábios pálidos e o peito subindo em ritmo irregular. Ela tocou a testa dele e pensou em Paulo, no modo como ele ouvia sem interromper, na tristeza controlada de seus olhos, na raiva quieta diante das humilhações. Não sabia que ele era Eduardo Valença. Não sabia que o destino de Miguel passava por documentos guardados em andares altos. Sabia apenas que, pela primeira vez em meses, conversara com alguém que não a fazia se sentir invisível. Clara acordou antes do sol, com o corpo pedindo descanso e a mente já fazendo contas. O quarto alugado no fundo de uma casa antiga cheirava a sabão barato, café requentado e roupa úmida, mas ela o mantinha limpo com uma disciplina que vinha da infância. Dobrou o guardanapo onde Eduardo havia anotado o número dele, embora ainda o conhecesse como Paulo, e guardou no bolso interno da bolsa. Não queria admitir que esperara uma mensagem durante a madrugada, pois esperança, quando se estava cansada, podia parecer luxo demais. Na padaria a farinha subia no ar como uma névoa branca, enquanto Clara abria massas, pesava pães e respondia aos fregueses com a mesma paciência firme. Dona Lourdes, a colega que a convencera a ir ao encontro, aproximou-se com os olhos brilhando de curiosidade e perguntou como tinha sido. Clara tentou responder que fora normal, mas o sorriso discreto entregou mais do que as palavras. Outra funcionária, Silmara, ouviu a conversa e riu ao saber da cadeira de rodas, dizendo que Clara já tinha problemas suficientes sem adotar tristeza alheia. Clara parou de sovar a massa e encarou Silmara com uma calma que fez a cozinha esfriar. Disse que ninguém adotava a dignidade de outro, e que tristeza não era doença contagiosa. Dona Lourdes tentou amenizar, mas Clara voltou ao trabalho sem tremer. Por dentro, sentia uma irritação antiga, nascida de muitas vezes em que ouvira pessoas decidirem o valor de alguém pela roupa, pela cidade de origem ou pelo corpo. Pensou em Paulo, no jeito como ele aceitara ofensas sem se tornar pequeno, e isso a acompanhou até o fim do turno. Eduardo, no alto do edifício de vidro da Valença Vita, passara a manhã diante de relatórios que pareciam limpos demais. A cadeira de rodas usada no encontro fora trocada pela sua habitual, leve e precisa, enquanto ele vestia um terno escuro que lhe devolvia a armadura pública. Helena colocou sobre a mesa uma pilha de documentos do Hospital São Gabriel, com repasses atrasados, autorizações pendentes e fornecedores intermediários criados havia menos de um ano. Eduardo leu em silêncio, e quanto mais avançava, mais reconhecia o cheiro frio da fraude. Helena explicou que uma empresa chamada Norte Azul Serviços Administrativos vinha recebendo taxas de gestão sobre verbas destinadas a pacientes sem cobertura privada. O contrato fora aprovado por Marcelo durante uma licença curta de Eduardo, quando ele se recuperava de uma cirurgia dolorosa na coluna. A assinatura final pertencia a um diretor financeiro que devia favores ao primo. Eduardo não demonstrou surpresa. A corrupção raramente entrava pela porta principal com botas sujas. Preferia chegar perfumada, bem vestida, cheia de justificativas técnicas e palavras que anestesiavam consciências. Marcelo entrou sem bater, como se todo o espaço da empresa já lhe pertencesse por antecipação. Trazia um sorriso treinado e uma pasta fina sob o braço. Disse que os conselheiros desejavam discutir a imagem pública de Eduardo, pois sua ausência em eventos sociais vinha alimentando rumores sobre fragilidade emocional. Helena endureceu, mas Eduardo ergueu a mão para impedir qualquer resposta. Ele sabia que Marcelo não falava apenas de negócios. Falava da noite anterior, da cadeira velha, das mulheres que o evitaram, da moça simples que se sentara com ele. Eduardo perguntou se Marcelo havia terminado de vigiar sua vida privada ou se precisava de mais relatórios para se sentir útil. O primo riu, sem perder o tom cordial,
e respondeu que a família precisava protegê-lo de decisões movidas por carência. Disse que uma empresa daquele tamanho não podia depender de um homem que talvez confundisse gratidão com amor e piedade com lealdade. Eduardo manteve os olhos fixos nele, e Helena percebeu a tensão escondida nos dedos do chefe. Marcelo havia encontrado uma forma de atacar Clara sem citar seu nome. Quando ficou sozinho com Helena, Eduardo pediu discrição absoluta sobre Clara e Miguel. Não queria que a investigação parecesse um favor pessoal, mas também não permitiria que um paciente fosse usado como isca. Helena o observou com a franqueza reservada a poucos. Disse que ele entrara em um jogo perigoso, fingindo ser pobre para testar uma desconhecida, e que a verdade sempre cobrava juros quando chegava tarde. Eduardo aceitou a crítica sem se defender. Havia enfrentado acionistas ferozes com menos desconforto do que aquela frase justa. No fim da tarde, Clara recebeu uma mensagem simples. Paulo perguntava se ela aceitaria tomar café perto do hospital, em um lugar sem garçons que julgavam sapatos. Ela riu sozinha no corredor, assustando uma senhora que esperava atendimento, e respondeu que aceitava, desde que cada um pagasse o seu. Eduardo leu a mensagem dentro do carro parado a 2 quadras do São Gabriel, e sentiu algo parecido com alívio. Mandou o motorista ir embora antes que Clara chegasse, depois esperou sob uma marquise, usando outra vez roupas simples. O café era pequeno, com mesas de plástico, televisão baixa e cheiro de pão na chapa. Clara chegou trazendo o cansaço nos ombros, mas também uma espécie de decisão no olhar. Eduardo percebeu que ela o examinava, talvez procurando sinais de mentira, talvez apenas tentando entender por que sua presença acalmava e inquietava ao mesmo tempo. Ele perguntou por Miguel, e ela contou que o irmão fingira dormir para não vê-la preocupada. Disse que odiava hospitais porque todos falavam de urgência, mas quase ninguém se movia com urgência verdadeira. Eduardo ouviu cada detalhe como quem recolhe provas e, ao mesmo tempo, como o homem que desejava apenas aliviar uma dor próxima. Perguntou se ela tinha cópias dos pedidos médicos, negativas e protocolos. Clara estreitou os olhos, desconfiada, e quis saber por que ele se interessava tanto. Ele respondeu que já trabalhara com equipamentos hospitalares e conhecia caminhos burocráticos. Não era uma mentira completa, o que a tornava ainda mais vergonhosa. Clara aceitou a explicação, mas guardou a dúvida, porque a vida ensinara que boas intenções também podiam esconder preço. Ela abriu a bolsa e mostrou papéis dobrados com cuidado, alguns marcados por café, outros por dedos nervosos. Eduardo reconheceu números de convênios internos, códigos de autorização e carimbos usados pela Valença Vita. Viu também uma assinatura digital ligada ao setor de projetos sociais, exatamente a área que Marcelo vinha tentando controlar. Manteve o rosto sereno, mas por dentro a raiva ganhou método. Não era a raiva explosiva de jovens humilhados. Era a raiva madura de quem sabe esperar a hora certa de fechar uma armadilha. Clara percebeu seu silêncio e recolheu os papéis, achando que havia abusado. Eduardo segurou levemente a ponta da pasta e disse que ela não precisava pedir desculpas por lutar. A frase atingiu em um ponto secreto, onde o cansaço sempre tentava convencê-la de que insistir era feio. Ela desviou os olhos para a rua, porque sentir-se compreendida podia ser mais perigoso do que ser ofendida. Ofensa ela sabia devolver. Compreensão entrava sem permissão e acendia quartos internos que ela mantinha fechados havia anos. Nos dias seguintes, os encontros repetiram-se com a simplicidade de quem não podia prometer muito. Às vezes dividiam café, às vezes apenas caminhavam devagar pela calçada do hospital, adaptando o ritmo da cadeira aos buracos e ao fluxo impaciente dos pedestres. Clara contava histórias de Santa Rita do Vale, das colheitas ruins, da mãe que transformava pouco em suficiente, dos vizinhos que ajudavam sem anunciar virtude. Eduardo falava pouco de si, mas revelava fragmentos de um passado marcado por perdas, disciplina e uma solidão que não confessava completamente. Certa tarde, 2 mulheres da agência de relacionamentos os encontraram perto de uma farmácia. Uma delas reconheceu Eduardo como Paulo e cumprimentou Clara com surpresa venenosa. Disse que não imaginava que o encontro tivesse rendido, pois algumas pessoas aceitavam qualquer companhia quando vinham de lugares sem oportunidade. A outra acrescentou que Clara era corajosa, mas usou a palavra como quem oferece esmola. Clara respirou fundo. Eduardo moveu a cadeira para falar, porém ela tocou seu ombro, não para protegê-lo, e sim para mostrar que aquela resposta lhe pertencia. Clara disse que oportunidade não era o mesmo que vitrine, e que algumas mulheres confundiam preço com valor porque nunca tinham precisado defender nenhum dos dois. As duas se calaram por um instante, feridas no orgulho.
Eduardo sentiu orgulho dela, mas também culpa, pois sabia que sua mentira colocava Clara em uma posição injusta. Para o mundo, ela parecia escolher um homem pobre e limitado. Para ele, era Clara quem atravessava julgamentos sem imaginar que o homem ao lado podia destruir financeiramente quem a insultava. Esse poder escondido começou a envergonhá-lo. Enquanto isso, Helena avançava na investigação com uma equipe mínima e leal. Descobriu que a Norte Azul tinha endereço em uma sala vazia, funcionários fantasmas e pagamentos direcionados a contas ligadas a um antigo assessor de Marcelo. Encontrou também listas de pacientes atrasadas de propósito, sempre famílias sem influência, sem advogados e sem voz pública. Eduardo ordenou que nada fosse corrigido ainda de modo visível. Precisavam salvar Miguel e os outros, mas também alcançar a raiz do esquema. Cortar um galho cedo demais permitiria que a árvore apodrecida continuasse em pé. Essa decisão lhe custou noites inteiras. Eduardo lia prontuários sem nomes completos, apenas iniciais, idades e necessidades, e sentia cada caso como uma acusação. A Valença Vita nascera do sonho de seu pai, um cardiologista que acreditava que tecnologia só merecia admiração quando chegava aos esquecidos. Depois da morte do pai, Eduardo transformara o sonho em império, mas impérios criavam corredores longos demais. Em algum ponto desses corredores, homens como Marcelo haviam aprendido a cobrar pedágio da dor. Eduardo prometeu, sem testemunhas, que isso terminaria. Clara começou a notar pequenos sinais estranhos. Uma enfermeira antes ríspida passou a tratá-la com cautela, como se houvesse recebido ordem de não criar problemas. Um atendente mencionou que o protocolo de Miguel fora reavaliado, embora não soubesse explicar por quem. Ela deveria ficar feliz, mas a mudança repentina a deixou em alerta. Quando contou a Paulo, ele pareceu satisfeito demais antes de esconder a expressão. Clara perguntou diretamente se ele tinha feito alguma coisa. Eduardo respondeu que fizera perguntas, apenas isso. Dessa vez, ela não acreditou por inteiro. Na noite seguinte, Clara foi com ele a uma praça próxima, onde vendedores ambulantes guardavam barracas e crianças ainda corriam atrás de uma bola murcha. Eduardo contou que, depois do acidente, muitas pessoas passaram a falar com ele como se sua vida tivesse encolhido. Disse que a parte mais difícil não fora perder o movimento das pernas, mas perceber o alívio secreto de alguns ao redor, como se sua queda os autorizasse a se sentirem maiores. Clara ouviu sem interromper. Quando falou, sua voz veio baixa, sem pena, apenas respeito. Ela disse que no campo também havia gente que media os outros pela força do corpo, pela capacidade de carregar peso, levantar cedo, suportar dor sem reclamar. Contou que o pai morrera chamando pobreza de destino e que ela passara anos com raiva dessa palavra. Destino era o nome que os cansados davam às portas trancadas por outras mãos. Eduardo olhou para ela com uma admiração quase dolorosa. Clara não tinha estudado em universidades caras, mas possuía uma inteligência moral que muitos conselheiros jamais tocariam. No edifício da Valença Vita, Marcelo reunia aliados em jantares discretos. Dizia que Eduardo andava emocionalmente instável, envolvido com uma mulher vulnerável e talvez suscetível a chantagens. Mostrava fotos tiradas de longe, Eduardo e Clara em cafés simples, no ponto de ônibus diante do hospital. Os homens à mesa não precisavam de provas, apenas de desculpas para mudar de lado. Marcelo prometia cargos, contratos e uma liderança mais previsível. Chamava previsível aquilo que, na verdade, significava obediente aos interesses de quem já lucrava nas sombras. Renata, a mulher do encontro, tornou-se útil a Marcelo por vaidade ferida. Ela espalhou entre conhecidas que Clara explorava a solidão de um homem deficiente, embora não soubesse nada sobre ela. A fofoca chegou à padaria em poucos dias. Silmara leu uma mensagem no celular e soltou uma risada alta diante dos funcionários. Chamou Clara de esperta, dizendo que homem carente também era escada. Clara sentiu o sangue subir, mas não gritou. Tirou o avental, lavou as mãos devagar e perguntou se Silmara tinha alguma prova ou apenas inveja bem vestida. O gerente interferiu, temendo confusão diante dos clientes. Clara voltou ao forno com os olhos ardendo, não de vergonha, mas de cansaço por ser julgada em mais uma frente. À noite, no hospital, Miguel percebeu a expressão da irmã e insistiu até ela contar parte da história. Ele riu fraco, dizendo que ao menos alguém achava que a família tinha talento para golpes sofisticados. Clara sorriu porque Miguel queria salvá-la da tristeza, mas depois chorou no banheiro, com a torneira aberta para cobrir o som. Eduardo recebeu a notícia da fofoca por Helena, que monitorava discretamente os movimentos de Marcelo. O desejo imediato de revelar tudo foi quase físico. Queria entrar na padaria, dizer seu nome verdadeiro, exigir desculpas
esmagar com autoridade cada boca covarde, mas imaginou o rosto de Clara ao descobrir que ele podia ter feito isso desde o início e não fez. A verdade já não era apenas um segredo, era uma dívida crescendo entre eles. Helena, sem suavizar, disse que quanto mais ele esperasse, mais a revelação pareceria manipulação. Mesmo assim, Eduardo escolheu uma solução parcial. Pediu que uma advogada independente, financiada por um fundo discreto, procurasse famílias prejudicadas pelo Hospital São Gabriel e pela Norte Azul. Não queria usar Clara como vitrine, mas precisava dar voz a quem fora silenciado. Também determinou que Miguel recebesse reavaliação médica urgente por critério técnico, sem ligação direta com seu nome. A ordem atravessou departamentos como vento por frestas, assustando pessoas que achavam o esquema invisível. Marcelo percebeu o movimento antes dos demais e entendeu que Eduardo estava caçando. Na sexta-feira, Clara recebeu a notícia de que Miguel seria transferido para uma ala melhor e teria novos exames em 3 dias. A alegria veio misturada à suspeita. Ela correu para encontrar Paulo na praça onde costumavam se ver e contou tudo, buscando nos olhos dele uma reação sincera. Eduardo sorriu, mas havia culpa no sorriso. Clara perguntou se ele sabia de algo antes dela. O silêncio durou pouco, porém o suficiente. Ele disse que conhecia pessoas que conheciam caminhos. Clara ficou imóvel, ferida pela meia-verdade. Ela não levantou a voz. Disse apenas que gratidão era bonita quando não vinha embrulhada em segredo. Eduardo tentou explicar que não queria humilhá-la, que Miguel merecia atendimento independentemente de qualquer favor. Clara respondeu que o irmão merecia mesmo, e por isso ela não aceitaria ser tratada como alguém incapaz de ouvir a verdade. As palavras não romperam o vínculo entre eles, mas abriram uma rachadura fina. Eduardo viu Clara se afastar alguns passos e compreendeu que sua proteção começava a parecer controle, justamente aquilo que ele mais odiava em Marcelo. Antes que ela fosse embora, ele pediu desculpas sem tentar comprar perdão com promessas. Disse que havia coisas sobre sua vida que ainda não sabia contar, não por vergonha dela, mas por medo do que as pessoas faziam quando sabiam demais. Clara o encarou longamente. Talvez percebesse a verdade escondida atrás daquela frase, talvez apenas reconhecesse um homem acostumado a perder antes de confiar. Ela disse que medo não podia ser casa para sempre. Depois tocou de leve o braço dele, gesto pequeno, triste, e foi para o hospital. Naquela noite, Marcelo recebeu um relatório de um funcionário infiltrado no setor de auditoria. O nome de Clara apareceu ligado ao prontuário de Miguel, aos protocolos reabertos e às movimentações discretas ordenadas por Eduardo. Marcelo leu tudo com prazer frio. A moça rural deixara de ser detalhe e passara a ser alavanca. Se Eduardo a protegia, ela podia ser usada. Se Eduardo mentia para ela, a mentira podia ser exposta no momento certo. Marcelo serviu uma dose de uísque e sorriu para a janela escura. Eduardo, em seu apartamento silencioso, encarava o número de Clara no celular sem coragem de ligar. A cidade brilhava abaixo dele, indiferente, e a cadeira ao lado da cama parecia lembrar que algumas prisões não eram feitas de metal. Ele havia vencido conselhos, crises econômicas e a própria dor física com estratégia implacável, mas não sabia atravessar a distância criada por uma mulher que só lhe pedira a verdade. Pela primeira vez em anos, temeu não perder uma empresa, nem uma disputa familiar, mas a chance rara de ser amado sem máscara. O sábado amanheceu com um calor parado, daqueles que grudam a roupa na pele antes mesmo que a cidade acorde de verdade. Clara chegou ao Hospital São Gabriel, levando uma sacola com frutas, um livro usado para Miguel, e a esperança cautelosa de quem aprendera a desconfiar até das boas notícias. A transferência do irmão para a ala melhor deveria ter trazido alívio, mas havia nos corredores uma tensão diferente, como se os funcionários tivessem recebido ordens contraditórias. Quando ela perguntou pela nova bateria de exames, a atendente evitou seus olhos. A mulher atrás do balcão digitou o nome de Miguel 3 vezes, suspirou e disse que o sistema havia bloqueado a autorização por inconsistência cadastral. Clara sentiu o estômago afundar, mas não se permitiu perder a voz. Pediu para ver o documento, pediu o número do protocolo e pediu o nome do responsável. A atendente respondeu que não podia fornecer detalhes. Ao lado, um segurança se aproximou com lentidão ensaiada. Clara compreendeu o recado. Não era erro. Era parede nova, construída durante a noite diante dela. Miguel percebeu a mudança antes que Clara abrisse a boca. Estava sentado na cama, pálido demais para parecer apenas cansado, segurando o livro fechado no colo. Fez uma piada sobre burocracia ser uma doença mais persistente que a dele, mas o sorriso não chegou aos olhos.
Clara ajeitou o travesseiro e mentiu com cuidado, dizendo que resolveria tudo ainda naquela manhã. Por dentro, porém, a raiva subia como água barrenta depois de chuva forte, trazendo restos de medo, humilhação e uma vontade feroz de quebrar alguma coisa. Eduardo recebeu a ligação de Clara enquanto Helena projetava na tela uma rede de pagamentos suspeitos. A voz dela vinha controlada demais, e isso o assustou mais do que lágrimas. Ela explicou o bloqueio, repetiu o número do protocolo e disse que não queria favor escondido, queria resposta limpa. Eduardo fechou os olhos por um instante. Do outro lado da mesa, Helena entendeu antes mesmo de ouvir o nome do hospital. Marcelo havia reagido. Eduardo pediu a Clara que não discutisse com ninguém até ele verificar, mas a frase saiu como ordem. Clara ficou em silêncio. Depois disse que não era funcionária dele, nem criança, nem peça de xadrez. Eduardo sentiu o golpe porque era merecido. Tentou corrigir o tom, mas ela já havia desligado. Helena, sem piedade, disse que Marcelo não estava apenas travando um prontuário. Estava testando o quanto Clara podia ser pressionada antes de desconfiar de Paulo ou se afastar por completo. Eduardo encarou os documentos, reconhecendo a precisão cruel do primo. A mentira que ele adiara por medo começava a trabalhar para o inimigo. No escritório da presidência, as paredes de vidro mostravam uma cidade que parecia indiferente a qualquer queda humana. Eduardo ordenou auditoria imediata, mas limitada, para não alertar todos os envolvidos. Helena informou que um servidor interno registrara alterações no protocolo de Miguel às 2 da madrugada, feitas por uma senha vinculada ao setor de projetos sociais. A senha pertencia a uma coordenadora chamada Luciana Paes, subordinada direta de um diretor fiel a Marcelo. Eduardo conhecia Luciana de reuniões, sempre sorridente, sempre eficiente, sempre invisível quando responsabilidades precisavam de dono. Marcelo, enquanto isso, almoçava com Renata em um restaurante no Jardim Europa, saboreando a própria estratégia como se fosse vinho caro. Entregou a ela fotos de Eduardo e Clara saindo do café, caminhando pela praça, conversando no ponto de ônibus. Renata arqueou a sobrancelha, reconhecendo finalmente o homem que todos chamavam de Paulo naquela noite. Marcelo contou parte da verdade, omitindo apenas o que poderia incriminá-lo. Disse que Eduardo Valença brincava de pobreza com uma moça humilde, talvez para compensar frustrações pessoais, talvez para colecionar devoção. Renata não precisava acreditar por completo para desejar espalhar. Sua vaidade ferida bastava. Em poucas horas, mensagens começaram a circular entre funcionárias da agência, conhecidos da padaria e perfis de fofoca empresarial. Clara foi descrita como oportunista, Eduardo como homem fragilizado enganando e sendo enganado ao mesmo tempo. A cidade, que mal conhecia os dois, devorou a história com a fome vulgar reservada às quedas alheias. Marcelo não queria apenas afastar Clara. Queria transformá-la em vergonha pública, para que Eduardo precisasse escolher entre protegê-la e preservar a empresa. Na padaria, o boato chegou como fumaça antes do incêndio. Silmara mostrou o celular ao gerente, e logo as conversas diminuíram quando Clara entrou. Dona Lourdes tentou se colocar na frente, mas Clara viu a imagem antes. Lá estava ela, ao lado de Paulo, com uma legenda insinuando interesse em fortuna escondida. Fortuna. A palavra brilhou na tela como uma faca. Clara sentiu o chão mudar de lugar, não porque acreditasse na fofoca inteira, mas porque parte dela explicava os silêncios, as ligações interrompidas, os favores sem origem. Ela saiu da padaria sem esperar permissão, atravessou a rua quase sem olhar e ligou para Paulo com dedos trêmulos de indignação. Eduardo atendeu na primeira chamada. Clara perguntou, sem rodeios, se ele era Eduardo Valença. O silêncio respondeu antes da voz. Ele disse seu nome verdadeiro com uma calma que pareceu covardia, porque chegou tarde. Clara fechou os olhos no meio da calçada, cercada por buzinas e calor. Nenhuma humilhação do encontro às cegas a ferira, tanto quanto aquela revelação simples, entregue depois de tantas meias-verdades. Eduardo tentou explicar que não queria ser escolhido pelo dinheiro, que precisava saber se alguém o enxergaria sem o sobrenome, que o acidente havia mudado a forma como todos se aproximavam. Clara ouviu cada palavra sentindo uma tristeza dura substituir a raiva. Disse que compreendia a dor de ser reduzido a uma cadeira ou a uma conta bancária, mas não compreendia transformar outra pessoa em exame. Ela não fora candidata a um cargo no coração dele. Fora uma mulher cansada, com um irmão doente, oferecendo confiança onde ele escondia armadilhas. Ele pediu para encontrá-la pessoalmente. Clara respondeu que não naquele dia. Talvez não naquela semana. Talvez nunca, se ele ainda achasse que sinceridade era algo que se entregava depois de verificar currículo moral. Eduardo ficou com o celular na mão,
ouvindo a chamada encerrada, enquanto Helena aguardava do outro lado da sala. Não havia conselho administrativo capaz de produzir nele aquela sensação de perda. Por anos, preparara respostas para ataques externos. Agora descobria que a verdade podia chegar sem violência, e ainda assim destruir o que havia de mais frágil. Clara voltou ao hospital como quem volta de uma batalha sem saber se perdeu ou ganhou. Miguel, percebendo a palidez da irmã, exigiu saber o que acontecera. Ela tentou poupá-lo, mas ele a conhecia desde antes da coragem virar obrigação. Quando ouviu que Paulo era Eduardo Valença, o dono indireto dos corredores que os faziam esperar, Miguel ficou quieto. Depois disse que odiaria o homem por ela se ela pedisse, mas que talvez fosse melhor odiar primeiro quem usava a doença dele para feri-la. A observação do irmão abriu uma fresta na tempestade de Clara. Ela estava magoada com Eduardo, sim, mas o bloqueio dos exames, os boatos e a pressão na padaria tinham cheiro de ataque organizado. Clara não sabia administrar empresas. Não conhecia acionistas, não falava a língua elegante dos contratos. Ainda assim, conhecia injustiça quando ela batia a porta. Naquela noite, em vez de chorar até dormir, abriu uma pasta velha e começou a separar todos os protocolos de Miguel, recibos, nomes de atendentes e datas que antes pareciam apenas detalhes soltos. Eduardo também não dormiu. Reuniu Helena e 2 auditores de confiança em uma sala sem identificação no subsolo da Valença Vita. Ali não havia paredes de vidro nem retratos de família, apenas computadores, café forte e a luz branca de quem trabalha contra o tempo. Helena apresentou o mapa do esquema. Norte Azul recebia taxas indevidas, Luciana manipulava protocolos, o diretor financeiro liberava pagamentos, e Marcelo mantinha distância formal suficiente para fingir ignorância. Eduardo escutou tudo sem interromper, mas sua expressão parecia esculpida em culpa e decisão. Ele ordenou que buscassem não apenas provas contábeis, mas vítimas humanas. Queria nomes, depoimentos, famílias, prontuários. Helena avisou que isso aumentaria o risco, porque pessoas assustadas poderiam falar com a imprensa ou com Marcelo. Eduardo respondeu que por anos a empresa falara de vidas em números, e era exatamente essa distância que permitira a corrupção. Se Marcelo usava a vulnerabilidade dos pobres como escudo, seria preciso mostrar o rosto dos atingidos. Ao pronunciar isso, Eduardo pensou em Clara e soube que ela talvez nunca o perdoasse. Na manhã seguinte, Clara foi abordada por Luciana no corredor do hospital. A coordenadora surgiu com perfume doce e sorriso administrativo, oferecendo uma reunião privada para resolver o caso de Miguel. Clara aceitou, mas deixou o celular gravando dentro da bolsa. Não sabia se aquilo serviria para algo, porém aprendera com a mãe que mulher sem testemunha precisava criar a própria. Luciana falou com cuidado, dizendo que a exposição pública de Clara poderia prejudicar a análise do protocolo e que seria melhor ela se afastar de certas companhias complicadas. Clara perguntou se a companhia complicada era Eduardo Valença. Luciana piscou rápido, o suficiente para confirmar. Depois disse que homens poderosos tinham caprichos e que moças inteligentes não deveriam confundir atenção passageira com proteção real. Acrescentou que Miguel dependia de decisões delicadas e que escândalos costumavam atrasar processos. Clara sentiu frio, apesar do calor do corredor. A ameaça estava vestida de conselho. Ela agradeceu, levantou-se e saiu antes que a raiva denunciasse o gravador. Pela primeira vez desde a descoberta, sua dor por Eduardo dividiu espaço com uma missão. Ela enviou o áudio para Dona Lourdes, por segurança, e depois para um endereço de mensagem que Helena havia deixado discretamente com uma enfermeira semanas antes. Não sabia que era de Helena, apenas que alguém investigava o hospital e pedia documentos. Horas depois, Helena ouviu a gravação no escritório e olhou para Eduardo com uma mistura de surpresa e respeito. Disse que Clara acabara de obter a primeira ameaça direta envolvendo o nome dele e o protocolo de Miguel. Eduardo fechou a mão sobre a mesa, tomado por orgulho e preocupação. Ele quis ligar imediatamente, mas Helena o impediu. Disse que Clara não precisava de mais um homem decidindo o ritmo dela. Precisava de proteção invisível, provas sólidas e espaço para escolher se ainda queria falar com ele. Eduardo aceitou, embora cada músculo do seu corpo pedisse ação. A cadeira, naquele momento, parecia pequena demais para a tempestade contida nele. Marcelo poderia atacar sua presidência, sua imagem, sua competência. Mas atacar uma mulher que nada tinha feito além de dizer a verdade era a medida exata de sua podridão. Marcelo, informado de que Luciana fora gravada, perdeu o verniz por alguns segundos. Jogou um copo contra a parede de seu escritório particular. Depois respirou fundo e ligou para o diretor financeiro. Disse que era hora de acelerar o plano no conselho.
Eduardo precisava ser apresentado como risco institucional, antes que reunisse provas suficientes. Também ordenou que encontrassem alguma fragilidade no passado de Clara. Dívidas, parentes, qualquer coisa. Quando ouviu que ela vinha de uma família pobre, sem escândalos relevantes, riu com desprezo e disse que pobreza já servia. A resposta veio no dia seguinte em forma de matéria anônima, publicada por um blog de negócios. O texto insinuava que Eduardo Valença, afastado emocionalmente desde o acidente, estaria envolvido com uma mulher ligada a possíveis irregularidades no Hospital São Gabriel. A construção era maliciosa. Clara, vítima do esquema, aparecia como suspeita. Eduardo, investigador, aparecia como homem manipulado. Marcelo compartilhou o texto com conselheiros, antes mesmo que a assessoria de imprensa reagisse. A reputação de Clara foi empurrada para uma arena que ela nunca pedira para pisar. Clara leu a matéria sentada no refeitório do hospital. Miguel dormia depois de uma crise leve, e ela havia passado a noite em uma cadeira dura. As palavras ardiam, mas não a quebraram. O que a feriu foi imaginar a mãe em Santa Rita ouvindo aquilo por vizinhos, sem entender a crueldade sofisticada da cidade. Pegou o celular e, pela primeira vez desde a revelação, ligou para Eduardo. Ele atendeu com voz baixa. Clara disse que não o perdoara, mas também não permitiria que usassem seu nome para esconder roubo. Eles se encontraram em uma sala simples de uma clínica desativada, indicada por Helena para evitar fotógrafos. Eduardo chegou primeiro, sem terno, mas também sem fantasia de pobreza. Clara notou a diferença. A cadeira era moderna, o relógio discreto valia mais do que meses de aluguel, e o rosto dele carregava uma honestidade cansada. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. Eduardo começou pedindo desculpas, não pela confusão causada, mas pelo ato inicial de transformá-la em prova contra seus próprios medos. Clara ouviu com os braços cruzados. Ela disse que ele tinha o direito de se proteger, mas não de esconder de outra pessoa a natureza do terreno onde ela pisava. Contou sobre a vergonha na padaria, a ameaça de Luciana, o medo por Miguel e a sensação de ter sido empurrada para uma guerra cujo mapa estava nas mãos dele. Eduardo não tentou suavizar, disse que ela tinha razão. Depois abriu diante dela documentos, fluxos de pagamento, nomes de empresas e uma linha do tempo que mostrava a reação de Marcelo desde o encontro no restaurante. Clara leu devagar, sem fingir entender tudo. Fazia perguntas diretas, e Eduardo respondia sem paternalismo. Helena, presente no canto da sala, observava a moça com admiração crescente. Clara não tinha a formação técnica dos auditores, mas possuía uma percepção afiada sobre comportamento humano. Ao ver as datas dos bloqueios, apontou que sempre coincidiam com dias em que famílias recebiam promessas de transferência. Disse que a esperança era usada como ferramenta de controle. Eduardo percebeu que ela acabara de nomear o centro moral do esquema com mais precisão que qualquer relatório. A conversa não curou o ferimento entre eles, mas construiu uma ponte estreita sobre ele. Clara aceitou entregar cópias de seus documentos e ajudar a localizar outras famílias, desde que Miguel não recebesse privilégio indevido e que nenhuma vítima fosse exposta sem consentimento. Eduardo concordou. Ela também exigiu que, quando tudo viesse à luz, ele não a tratasse como inspiração de campanha. Não queria virar rosto bonito de sofrimento superado. Queria justiça prática, com nomes responsabilizados e pacientes atendidos. Eduardo prometeu, e dessa vez a promessa veio sem máscara. Antes de sair, Clara perguntou por que ele não confiara nela desde o início. Eduardo demorou a responder, porque a verdade mais profunda era menos nobre do que suas justificativas. Disse que, depois do acidente, passou a acreditar que todos queriam algo dele, mesmo quando só ofereciam presença. A riqueza e a cadeira viraram duas prisões opostas, uma atraindo ganância, outra atraindo pena. Clara o olhou sem doçura fácil. Disse que compreendia a prisão, mas que ele havia usado a chave errada ao trancar os outros do lado de fora. Eduardo aceitou a frase como quem aceita uma cicatriz necessária. Quando Clara se foi, Helena comentou que Marcelo havia subestimado a pessoa errada. Eduardo olhou para a porta fechada e respondeu que ele também. Naquela noite, pela primeira vez não pensou em Clara como alguém a proteger apenas. Pensou nela como aliada, como testemunha e como força própria. O amor, se ainda houvesse espaço para ele, teria de nascer depois da verdade, não antes dela. E a guerra contra Marcelo, agora, já não era apenas empresarial. Clara voltou para o quarto alugado naquela noite, com a pasta de documentos apertada contra o peito, como se carregasse algo mais frágil do que papel. A rua estreita estava silenciosa.
Com cães latindo atrás de portões e televisões vazando vozes cansadas pelas janelas, ela acendeu a luz fraca, tirou os sapatos e espalhou sobre a cama tudo o que possuía contra homens que assinavam ordens em andares altos. Protocolos, recibos, mensagens, nomes de atendentes, datas de promessas quebradas. Pela primeira vez, sua dor tinha forma. Não era perdão o que começava a nascer nela quando pensava em Eduardo. Perdão exigia tempo, e Clara não pretendia oferecer absolvição como quem entrega água a alguém, apenas porque esse alguém sente sede. O que havia era uma compreensão difícil, irritante, quase indesejada. Ele mentira por medo, e medo não justificava a mentira, mas explicava a arquitetura torta de suas escolhas. Ainda assim, a guerra que Marcelo iniciara ultrapassara o ferimento íntimo entre os dois. Havia famílias, pacientes, funcionários coagidos e uma empresa inteira usada como máscara. Na manhã seguinte, Clara começou a procurar outras pessoas nos corredores do Hospital São Gabriel. Não chegou fazendo discursos, pois sabia que pobre desconfiava de promessa como quem desconfia de ponte velha. Sentava-se perto das mães cansadas, dividia café, ouvia primeiro e perguntava depois. Uma mulher chamada Ivone contou que a cirurgia do marido fora adiada 4 vezes por documentos desaparecidos. Um pedreiro chamado Nathan mostrou mensagens pedindo taxas que ninguém sabia explicar. Cada história tinha detalhes diferentes, mas todas terminavam na mesma frase amarga. Faltava autorização. Helena recebeu os primeiros relatos com cuidado profissional, mas não conseguiu esconder a comoção quando viu a precisão das anotações de Clara. Havia datas, horários, nomes completos e observações sobre o tom usado por cada funcionário. Eduardo leu tudo em silêncio, sentado diante de uma mesa onde antes só chegavam gráficos, pareceres e projeções. Agora, entre os números, apareciam vidas interrompidas. Ele sentiu novamente a vergonha, porém desta vez ela não o paralisou. Transformou-se em disciplina. Chamou os auditores e mandou cruzar cada depoimento com os pagamentos da Norte Azul. Marcelo também se movia. Convocou conselheiros para uma reunião extraordinária, alegando preocupação com a governança da Valença Vita. A palavra governança, em sua boca, parecia limpa demais para o que escondia. Disse que Eduardo se envolvera emocionalmente em uma investigação sensível, colocando em risco contratos públicos e a confiança do mercado. Mostrou reportagens, fotos e mensagens cuidadosamente selecionadas. Em nenhuma delas apareciam as ameaças feitas a Clara ou os pacientes prejudicados. Marcelo dominava a arte de apagar a vítima para transformar o criminoso em gestor prudente. Alguns conselheiros hesitaram, não por lealdade a Eduardo, mas por medo do escândalo. Outros já estavam comprometidos com Marcelo por favores antigos, viagens pagas e promessas de contratos futuros. Renata compareceu como convidada de um investidor e reforçou a narrativa com elegância venenosa. Disse que conhecera Clara e percebera nela uma ambição disfarçada de simplicidade. Ninguém perguntou por provas. A alta sociedade costumava exigir documentos para contratar pobres, mas bastava um comentário bem vestido para condená-los. Marcelo observou a sala e sentiu que o cerco fechava. Eduardo soube da reunião pela boca de um conselheiro ainda honesto, um velho amigo de seu pai chamado Augusto. O homem ligou com voz grave, avisando que Marcelo pretendia pedir uma avaliação de capacidade executiva e talvez um afastamento preventivo. Eduardo agradeceu sem surpresa. Depois ficou sozinho por alguns minutos no escritório, encarando a cidade através do vidro. Durante anos, acreditara que mostrar fragilidade ofereceria armas aos inimigos. Agora via que esconder demais também os alimentava. Marcelo usava sua cadeira, sua solidão e sua mentira como argumentos. Naquela tarde, Eduardo gravou um depoimento interno para a equipe jurídica. Não falou como vítima nem como herdeiro traído. Falou como presidente responsável por falhas que ocorreram sob seu comando, ainda que sem sua aprovação direta. Disse que a empresa não era inocente apenas porque alguns culpados tinham nome e sobrenome. Se a estrutura permitira que pacientes fossem tratados como obstáculos contábeis, a estrutura precisava mudar. Helena, ouvindo atrás da câmera, percebeu que aquele era o primeiro gesto verdadeiro de renascimento. Eduardo deixava de se defender apenas para começar a reparar. Clara assistiu ao vídeo depois, em uma sala reservada da clínica desativada. Não chorou, mas sua expressão suavizou por um breve instante. Eduardo estava ao lado, sem tentar interpretar o silêncio dela a seu favor. Quando o vídeo terminou, Clara disse que responsabilidade era mais bonita quando vinha antes da exposição pública, mas ainda podia servir se viesse com consequência. Ele assentiu.
Depois contou que Marcelo pediria seu afastamento em uma reunião de acionistas e que provavelmente tentaria desacreditar Clara. Ela respirou fundo, acostumada demais a ser diminuída. Ela respondeu que já tinha sido chamada de aproveitadora. Por gente que devia no mercado, de ignorante por atendente que errava formulário e de caipira por mulher que não saberia plantar um pé de feijão para salvar a própria vida. Marcelo poderia escolher insultos mais caros, mas a raiz seria a mesma. Eduardo quase sorriu, não por achar graça, mas pela força seca daquela mulher. Clara então pediu acesso aos nomes das famílias prejudicadas que já haviam autorizado o depoimento. Se queriam calá-las uma por uma, precisavam responder juntas. Nos dias seguintes, a investigação ganhou corpo. Helena reuniu áudios, planilhas, registros de acesso e comprovantes bancários. Clara organizou relatos, corrigiu datas e ajudou as famílias a entender que não estavam pedindo favor, mas exigindo direito. Eduardo coordenava tudo com frieza estratégica, enquanto enfrentava dores físicas agravadas pelo excesso de trabalho. À noite, quando as pernas imóveis queimavam com uma sensação fantasma, ele se recusava a tomar sedativos fortes, temendo perder clareza. O corpo cobrava limites, e Marcelo apostava justamente na imagem de um homem perto do colapso. Uma crise veio na madrugada de terça-feira. Eduardo estava revisando um contrato quando a dor subiu pela coluna com violência, arrancando o ar de seus pulmões. Helena o encontrou curvado na cadeira, o rosto pálido, a mão agarrada à borda da mesa. Chamou o médico particular, mas Eduardo insistiu em terminar a análise. Helena, pela primeira vez em anos, levantou a voz. Disse que coragem não era ignorar o corpo até destruí-lo. Clara, avisada por mensagem, chegou antes do amanhecer, ainda com o uniforme da padaria sob o casaco. Ao vê-lo naquele estado, Clara sentiu a raiva antiga ceder lugar a uma preocupação que tentou disfarçar. Não o tocou sem pedir, apenas perguntou o que ele precisava com a firmeza de quem não confundia cuidado com submissão. Eduardo, envergonhado pela própria vulnerabilidade, respondeu que precisava de 5 minutos. Ela disse que homens como ele sempre pediam 5 minutos, quando na verdade precisavam admitir que eram humanos. Helena saiu discretamente para falar com o médico. O silêncio entre Clara e Eduardo ficou cheio de coisas que ainda não podiam ser resolvidas. Ele pediu desculpas novamente, mas Clara o interrompeu. Disse que desculpas repetidas podiam virar abrigo para quem não sabia mudar. Queria ver escolhas, não sofrimento bonito. Eduardo aceitou. Confessou que passara anos tentando provar que a cadeira não diminuía sua autoridade e, nesse esforço, acabara tratando qualquer necessidade de ajuda como ameaça. Clara ouviu com menos dureza. Respondeu que depender de alguém não era fracasso. Fracasso era usar o medo de depender para ferir quem oferecia presença sincera. Eduardo fechou os olhos, atingido pela verdade simples. Marcelo, enquanto isso, preparava seu golpe final antes da reunião. Ordenou a Luciana que destruísse arquivos físicos ligados aos protocolos mais frágeis e transferisse parte dos dados para um servidor externo. Luciana, porém, já não parecia tão obediente. A gravação feita por Clara a assustara, e as notícias sobre a auditoria interna tornavam Marcelo menos protetor do que perigoso. Quando ela pediu garantias por escrito, Marcelo riu. Disse que pessoas como ela não recebiam garantias, recebiam oportunidades. Luciana saiu do escritório entendendo que seria descartada no primeiro incêndio. Naquela mesma noite, Luciana procurou Helena por um canal seguro divulgado entre funcionários. Entregou cópias de mensagens, listas de pacientes manipulados e um áudio em que Marcelo orientava a bloquear casos de famílias que pudessem gerar pressão emocional contra Eduardo. Não fez isso por nobreza pura. Fez por medo, culpa e instinto de sobrevivência. Helena não romantizou sua decisão, mas reconheceu seu valor. Eduardo autorizou acordo jurídico limitado em troca de cooperação completa. Clara, ao saber, sentiu satisfação amarga. Até os cúmplices percebiam quando o dono da corrente preparava o abandono. Com as novas provas, o plano mudou. Em vez de impedir a reunião de acionistas, Eduardo decidiu deixá-la acontecer. Marcelo precisava revelar suas cartas diante de testemunhas para que a queda não parecesse disputa familiar, mas consequência inevitável. Augusto concordou em comparecer e questionar publicamente as inconsistências. Helena preparou a apresentação com dados irrefutáveis. Clara reuniria as famílias em um espaço próximo, prontas para autorizar a divulgação de seus relatos, caso Marcelo tentasse transformar vítimas em suspeitos. Nada dependeria de um único gesto heróico, e sim de muitas mãos. A véspera da reunião trouxe uma calmaria estranha. Clara passou o dia no hospital com Miguel,
que finalmente realizara exames completos, graças a uma autorização emergencial baseada em critérios médicos revisados. Ele estava fraco, mas animado, fazendo planos sobre voltar a estudar e talvez conhecer o mar. Clara escutava, sorrindo, enquanto por dentro temia que qualquer alegria fosse retirada se Marcelo vencesse. Miguel segurou a mão dela e disse que não queria ser motivo para ela perdoar ninguém. Queria apenas que ela não deixasse o medo escolher seu futuro. Mais tarde, Clara encontrou Eduardo no terraço acessível da Valença Vita, onde o vento alto parecia limpar o ruído da cidade. Ele não estava disfarçado. Usava um terno sóbrio. A cadeira moderna e o rosto descoberto de quem se cansara de esconder as próprias contradições. Entregou a ela uma cópia de seu depoimento e disse que, independentemente do que acontecesse com Marcelo, tornaria pública a reforma do fundo de pacientes, com fiscalização externa e participação de representantes das famílias. Clara leu a primeira página sem pressa. Ela perguntou se aquilo era promessa de empresário ou de homem tentando reconquistar alguém. Eduardo respondeu que precisava ser promessa de presidente antes de poder ser qualquer outra coisa. Clara ergueu os olhos. A resposta não curava tudo, mas soava diferente das tentativas anteriores. Havia nela menos desejo de agradar e mais compromisso com a verdade. Ela devolveu os papéis e disse que compareceria no dia seguinte, não para salvá-lo, mas para defender as pessoas que Marcelo transformara em números. Eduardo disse que era exatamente por isso que ela deveria estar lá. Por alguns instantes, ficaram olhando a cidade acesa. Eduardo contou que antes do acidente, acreditava que liderança era atravessar portas primeiro. Depois, preso à cadeira, passou a acreditar que liderança era nunca deixar que percebessem sua dor. Agora talvez entendesse que liderar era construir uma mesa onde a dor dos outros não precisasse pedir licença para ser ouvida. Clara não respondeu de imediato. O vento movia fios soltos de seu cabelo, e a luz dos prédios desenhava sombras suaves em seu rosto cansado. Ela parecia mais forte justamente por não fingir invulnerabilidade. Clara disse que no sítio da mãe havia uma porteira velha que ninguém conseguia abrir empurrando com força. Miguel, ainda criança, descobrira que bastava levantar um pouco a madeira antes de puxar. Às vezes, continuou ela. Força era entender o peso certo, não arrombar tudo. Eduardo guardou a metáfora como se fosse conselho de guerra. Quis tocar a mão dela, mas não o fez. Clara percebeu o gesto interrompido e, depois de uma breve hesitação, apoiou os dedos sobre os dele. Não era perdão, era possibilidade. Na manhã da reunião, Marcelo chegou cedo, impecável e confiante. Cumprimentou funcionários pelo nome, distribuiu sorrisos e aceitou olhares de admiração como tributo natural. Tinha certeza de que Eduardo apareceria abatido, cercado por rumores, incapaz de enfrentar publicamente a mistura de escândalo pessoal e crise corporativa. No bolso interno do paletó, levava um discurso ensaiado sobre responsabilidade, proteção aos acionistas e necessidade de transição. Não mencionaria ambição. Homens como Marcelo nunca chamavam fome pelo próprio nome, preferiam chamá-la de dever. Eduardo chegou pouco depois, acompanhado por Helena, Augusto e a equipe jurídica. Clara entrou por outra porta, simples e firme, usando um vestido azul escuro emprestado por Dona Lourdes, com a pasta de documentos junto ao corpo. Alguns conselheiros a reconheceram das fotos e cochicharam. Ela ouviu, mas não abaixou a cabeça. Pensou na mãe, em Miguel, em Ivone, em Natan, em todas as pessoas que tinham aprendido a esperar em cadeiras duras enquanto o dinheiro sumia em contas elegantes. A vergonha, naquele dia, pertencia a outros. Marcelo viu Clara e por um segundo perdeu a cadência do passo. Depois sorriu, convencido de que sua presença poderia ser usada contra Eduardo. Aproximou-se dela antes que a reunião começasse e disse que admirava sua coragem, embora certas batalhas fossem grandes demais para quem não entendia as regras. Clara olhou para ele com a tranquilidade adquirida ao longo de muitas humilhações sobrevividas. Respondeu que regras feitas para esconder roubo não mereciam entendimento, mereciam luz. Marcelo inclinou a cabeça, fingindo diversão, mas seus olhos revelaram a primeira rachadura. As portas da sala principal se fecharam, e o murmúrio morreu sob o peso do que estava prestes a começar. Eduardo posicionou a cadeira à cabeceira da mesa, não como homem pedindo permissão para ficar, mas como alguém disposto a responder pelo que seu nome sustentava. Marcelo abriu sua pasta, preparado para atacar. Clara sentou-se ao fundo, entre Helena e Augusto, sentindo o coração bater forte, mas sem desviar os olhos. Todas as mentiras tinham caminhado até aquele lugar. Agora, uma por uma, teriam de aprender a cair. Marcelo iniciou a reunião com a voz de quem já se imaginava vencedor.
Falou de responsabilidade, estabilidade e confiança do mercado, usando palavras largas para esconder intenções estreitas. Disse que a Valença Vita atravessava uma crise de imagem agravada por decisões emocionais de seu presidente, e que Eduardo vinha confundindo questões pessoais com gestão corporativa. Alguns conselheiros evitavam olhar para Clara, como se sua simples presença lembrasse algo que preferiam ignorar. Eduardo escutava sem interromper, as mãos repousadas sobre a cadeira, o rosto imóvel. Quando Marcelo projetou as fotos de Eduardo e Clara em cafés simples, um murmúrio atravessou a sala. Ele sugeriu que o envolvimento com uma familiar de paciente comprometia a imparcialidade da investigação interna. Clara sentiu o rosto aquecer, mas não abaixou a cabeça. Eduardo percebeu e, pela primeira vez, não tentou falar por ela. Marcelo continuou, insinuando que pessoas vulneráveis podiam ser usadas por concorrentes, jornalistas ou advogados oportunistas. A palavra vulneráveis caiu sobre a mesa com desprezo disfarçado de prudência, e então Eduardo ergueu a mão. A sala silenciou. Eduardo agradeceu ao primo pela preocupação pública e disse que, antes de discutirem sua capacidade, precisavam discutir a capacidade moral da empresa de reconhecer os próprios crimes. Marcelo sorriu, como se aquela frase confirmasse a instabilidade que pretendia provar. Então Helena distribuiu pastas numeradas aos conselheiros e ligou a segunda tela. Surgiram contratos, transferências bancárias, senhas de acesso, alterações de protocolos e ligações entre a Norte Azul e contas de intermediários ligados a Marcelo. O sorriso dele permaneceu por segundos, depois perdeu temperatura. O diretor financeiro tentou interromper, alegando que documentos internos não poderiam ser expostos sem validação prévia. Augusto, sentado à esquerda, respondeu que documentos usados para desviar dinheiro de pacientes pobres mereciam mais urgência do que etiqueta administrativa. Helena avançou para os registros de Miguel, Ivone, Natan e outras famílias, mostrando bloqueios feitos sempre após cobranças indevidas ou tentativas de reclamação. Clara observava cada rosto ao redor da mesa. Alguns demonstravam choque verdadeiro. Outros pareciam apenas calcular a distância entre a própria assinatura e a punição. Marcelo recuperou a voz e acusou Eduardo de montar uma narrativa para destruir um adversário familiar. Disse que Luciana era funcionária ressentida, que pacientes assustados podiam interpretar mal processos complexos, que Clara tinha motivos para manipular tudo em benefício do irmão. Ao ouvir seu nome, Clara se levantou sem esperar autorização. A sala pareceu estranhar que uma mulher de vestido simples ocupasse o centro daquela arena. Ela falou sem elevar o tom. Disse que não estava ali para pedir compaixão, mas para devolver às pessoas presentes o peso dos nomes, que elas tentaram transformar em números. Clara abriu sua pasta e leu datas, protocolos e frases ditas a famílias que esperavam cirurgias, exames e medicamentos. Não dramatizou porque a verdade já era bastante grave. Contou que Luciana ameaçara com palavras suaves e Helena reproduziu o áudio. A voz gravada encheu a sala com a frieza de uma lâmina. Marcelo ficou pálido, mas ainda tentou rir. Disse que aquilo provava apenas excesso de zelo de uma funcionária. Então Helena exibiu uma segunda gravação, entregue pela própria Luciana, na qual Marcelo orientava o bloqueio seletivo de casos sensíveis. Não houve explosão. O silêncio foi pior. Era um silêncio pesado, cheio de carreiras terminando, alianças apodrecendo e consciências fingidas acordando tarde demais. Marcelo olhou ao redor buscando fidelidade, mas encontrou medo. Renata, antes segura, afastou a cadeira alguns centímetros, como se a proximidade pudesse contaminá-la. O diretor financeiro passou a mão pela testa. Eduardo deixou que a sala absorvesse a queda antes de falar. Disse que Marcelo não subestimara apenas Clara ou os pacientes. Subestimara a memória dos pobres, que guardavam cada humilhação com precisão. Marcelo bateu a mão na mesa e acusou Eduardo de usar sua deficiência como escudo moral. A frase, cruel demais para continuar elegante, revelou o homem por trás do verniz. Eduardo não desviou. Respondeu que sua cadeira nunca o tornara santo, fraco ou incapaz, mas revelara com rapidez quem precisava ver pernas funcionando para reconhecer autoridade. Disse também que havia errado ao esconder a verdade de Clara e que assumiria publicamente esse erro. Contudo, nenhuma falha pessoal dele apagaria o fato de Marcelo ter lucrado com a espera dos doentes. Augusto pediu votação imediata para suspender Marcelo e o diretor financeiro de qualquer função, abrir investigação externa e encaminhar os documentos às autoridades competentes. Alguns conselheiros tentaram adiar, mas Helena informou que cópias das provas já estavam sob custódia jurídica independente. Adiar não apagaria nada.
A decisão passou por ampla maioria, não por virtude repentina de todos, mas porque a verdade, uma vez documentada, tornara-se mais perigosa do que a traição. Marcelo levantou-se lentamente, olhando para Eduardo como se ainda procurasse uma fresta para ferir. Ele disse que Eduardo destruiria o próprio império, por causa de uma camponesa e de meia dúzia de pacientes barulhentos. Clara deu um passo à frente antes que alguém reagisse. Respondeu que império construído sobre silêncio de doente não merecia permanecer em pé, e que ele confundira humildade com ausência de coragem. Marcelo a encarou com ódio nu, finalmente sem polimento. Por um instante, pareceu disposto a avançar, mas os seguranças já estavam à porta. Eduardo não precisou ordenar nada. A sala inteira vira o bastante. Quando Marcelo foi conduzido para fora, o corredor pareceu maior do que na chegada. Funcionários que antes abaixavam os olhos agora observavam em silêncio. Ele tentou manter a postura, mas sua mão tremia. A arrogância que sustentara seus passos durante anos se desfazia porque dependia de plateia obediente, e aquela plateia começava a escolher autopreservação. Renata saiu por outra porta, sem se despedir. O diretor financeiro permaneceu sentado, derrotado antes mesmo de qualquer sentença formal. A queda de Marcelo não teve gritos heroicos, apenas o ruído seco de documentos assinados. A reunião continuou por horas. Eduardo apresentou a reforma completa do fundo de pacientes, com fiscalização externa, conselho com representantes das famílias, auditoria trimestral e canal protegido para funcionários denunciarem abusos. Também anunciou que todas as autorizações bloqueadas seriam revisadas por critérios médicos independentes, sem privilégio pessoal. Clara ouviu cada ponto com atenção feroz. Quando ele citou Miguel, não o colocou como caso especial. Citou-o entre muitos. E por isso ela sentiu uma gratidão quieta. Pela primeira vez, seu irmão não era moeda de troca, mas cidadão com direito reconhecido. Ao fim do dia a notícia já circulava na imprensa com uma velocidade impossível de controlar. A Valença Vita admitia fraude interna, suspendia executivos e criava um programa de reparação. Alguns chamaram Eduardo de corajoso. Outros perguntaram como ele não percebera antes. Ele aceitou ambas as leituras, porque ambas continham parte da verdade. Em entrevista curta, recusou posar como salvador e disse que liderança não era nunca falhar, mas impedir que a vergonha de ter falhado atrasasse a reparação. Ao lado, Clara ficou fora das câmeras por escolha própria. Miguel realizou a cirurgia 2 semanas depois. Clara passou as horas de espera com a mãe, que viera de Santa Rita do Vale trazendo uma sacola de roupas rezas baixas e uma firmeza antiga. Eduardo permaneceu no hospital, mas não invadiu o espaço da família. Ficou no corredor, conversando com outras pessoas que aguardavam notícias, ouvindo relatos sem assessores nem fotógrafos. Quando o médico apareceu dizendo que o procedimento fora bem sucedido, Clara chorou sem som abraçada à mãe. Só depois procurou Eduardo com os olhos. Ele estava a alguns metros, imóvel na cadeira, como se temesse transformar aquele alívio em direito próprio. Clara caminhou até ele. Durante muito tempo, nenhum dos dois disse nada. Ela enfim falou que Miguel estava vivo porque muitos fatores se alinharam. Médicos, provas, coragem de funcionários e insistência de famílias. Eduardo assentiu. Ela acrescentou que ele ajudara, mas não comprara perdão com isso. O canto da boca dele tremeu em uma tentativa triste de sorriso. Respondeu que não queria comprar nada. Queria merecer, mesmo que levasse tempo. Os meses seguintes trouxeram consequências reais. Marcelo enfrentou investigação formal, perdeu aliados, viu bens bloqueados e descobriu que sobrenome não servia como abrigo, quando os documentos falavam alto demais. Luciana respondeu por sua parte, mas sua cooperação reduziu danos e ajudou a revelar outros cúmplices. O Hospital São Gabriel recebeu intervenção administrativa, e famílias prejudicadas começaram a ser atendidas com transparência inédita. Nada foi perfeito nem rápido como nos discursos. Justiça, Clara aprendeu, era menos uma porta se abrindo de repente, e mais muitas mãos impedindo que a fechassem outra vez. Na Valença Vita, Eduardo mudou rituais que antes pareciam intocáveis. Reuniões passaram a incluir relatórios de impacto humano, não apenas margens e expansão. O conselho criou assentos consultivos para pacientes e profissionais de base. Alguns executivos reclamaram em voz baixa que aquilo era sentimentalismo. Eduardo respondia que sentimentalismo era usar histórias tristes em campanhas e ignorá-las nas planilhas. Sua autoridade não diminuiu por admitir falhas. Ao contrário, tornou-se menos brilhante e mais sólida, como pedra lavada depois de tempestade, sem verniz, mas capaz de sustentar peso. Clara voltou a Santa Rita do Vale por alguns dias depois que Miguel recebeu alta.
Precisava respirar o cheiro de terra molhada, ouvir a mãe discutindo com galinhas, dormir sem sirenes ao fundo. Miguel, ainda fraco, sentava-se na varanda e falava sobre estudar enfermagem, talvez por gratidão, talvez por revolta contra tudo que vira. Clara caminhava pelos cafezais pensando em Eduardo. Sentia saudade, mas também cautela. Amar alguém não deveria exigir apagar a memória da dor. Talvez amor maduro fosse justamente lembrar, e ainda assim escolher construir diferente. Eduardo a visitou em uma manhã clara, sem aviso luxuoso, sem motorista visível, sem roupa de disfarce. Chegou em uma van adaptada e pediu informação a um vizinho, que depois contaria a todos que o homem rico tinha olhos de quem pedira licença ao mundo. Clara o encontrou perto da porteira velha da casa, aquela que precisava ser levantada antes de puxar. Ele parecia nervoso, e isso a comoveu mais do que qualquer gesto grandioso. A poderosa segurança dos salões não o acompanhara pela estrada de terra. Ele disse que não vinha pedir uma resposta definitiva. Vinha mostrar presença sem teste, sem máscara e sem plateia. Contou que iniciara um programa de tecnologia médica rural em nome de seu pai, mas com supervisão de profissionais locais e lideranças comunitárias, para não transformar generosidade em propaganda. Clara ouviu, apoiada na porteira. Depois perguntou se ele ainda tinha medo de ser amado pelo dinheiro. Eduardo respondeu que sim, às vezes, mas agora tinha mais medo de perder a verdade tentando se proteger dela. A frase ficou entre os dois, simples e inteira. Clara abriu a porteira, levantando a madeira com o gesto exato que explicara no terraço. Disse que ele podia entrar para tomar café, mas que sua mãe faria perguntas difíceis e Miguel provavelmente contaria piadas ruins. Eduardo sorriu com uma liberdade que ela ainda não conhecia nele. Ao atravessar a entrada irregular, uma roda prendeu por um segundo na terra. Antes que Clara se movesse, ele ajustou o corpo, pediu apenas um pequeno empurrão e aceitou a ajuda sem vergonha. Ela percebeu ali uma mudança maior do que qualquer discurso. O tempo não apagou tudo, mas ensinou outra forma de lembrar. Clara e Eduardo não se tornaram um conto perfeito para revistas, embora muitas tentassem transformá-los nisso. Continuaram discutindo, negociando limites, aprendendo os nomes das feridas um do outro. Ela jamais permitiu ser reduzida à menina rural que salvou um milionário triste. Ele jamais voltou a tratá-la como prova da bondade humana. Quando estavam juntos, havia ternura, mas também respeito pelo caminho difícil que os levara até ali. O amor deles nasceu tarde, depois da desconfiança, e por isso cresceu com raízes profundas. Um ano depois, Miguel caminhou pelo pátio do Hospital São Gabriel como voluntário em um projeto de apoio a pacientes. Clara o observava ao lado de Eduardo, emocionada sem admitir. O fundo reformado já havia atendido centenas de pessoas, e cada relatório público trazia nomes de processos, prazos e responsáveis. Marcelo ainda respondia por seus atos, cercado não pela grandeza que desejara, mas pela solidão que semeara. Clara segurou a mão de Eduardo. Não era mão de salvador nem de protegido. Era mão de companheiro. Eduardo olhou para ela e compreendeu que a noite do encontro às cegas não fora importante porque alguém pobre aceitara um homem rico disfarçado. Fora importante porque, em meio a uma sala cheia de julgamentos, Clara escolhera conversar com a pessoa diante dela, não com a cadeira, a camisa ou o sobrenome ausente. Ele havia começado fingindo ser pequeno para testar o mundo. Terminava aprendendo que grandeza verdadeira não precisava fingir nada. Clara, com sua coragem sem vitrine, ensinara-lhe que dignidade não se revela quando todos aplaudem, mas quando ninguém está disposto a enxergar.